a DAP, dermatite alérgica à picada dos ectoparasitos, né? Aqui, mais uma vez, as imagens. Nessa região aqui do trígono, né, próximo à base da cauda, é a região que o animal mais aparece com lesão, porque ele consegue coçar bastante com a boca, então ele faz essas lesões feias aqui. Então, às vezes, a gente olha esse animal, pensa, é sarna, pode ser DAP. Pode não ser sarna, pode ser só, pode, no caso dele, pode ser a DAP. Então, assim, a anamnese sempre muito completa. Aqui tem essa imagem aqui dos pelos, né, com as fezes das pulgas que a gente pode observar no animal, que às vezes o tutor fala que ele não tem pulga, não tem carrapato, não tem nada, aí você abre o pelo do animal e tá cheio de cocôzinho aqui. Então, assim, tá assim com a pulga ali. Então, vamos tratar. A etiologia, né? Ela é uma hipersensibilidade à saliva do parasita, ou seja, o parasito vai picar o animal e ele vai ficar com alergia. Então, assim, igual alergia ao camarão. Você tem alergia ao camarão, você comeu um camarão, tu vai ficar ruim, é a mesma coisa para eles. Ele tem uma pulga ali que picou ele, ele já vai sentir a coceira. Então, assim, é importante fazer o controle de 100% desses parasitos no animal. É importante lembrar que os ectoparasitos, eles são hospedeiros intermediários para o dipilídeo canino, né, ai, meu Deus, esqueci o nome. Parasita intestinal, bordetela e micoplasma também, né, essas bactérias. Aí é importante também, né, não na receita da prova, assim, você não precisa colocar um vermífugo ali, nem nada, assim, que ele não vai te dar ponto, mas se você quiser, se você conhecer, se lembrar, então, assim, se a suspeita é DAP, vocês podem sim colocar ali também algum vermífugo ali para tratar esse animal, porque se ele tem pulga, ele vai ter dipilídeo, não tem como. Epidemiologia. Em alguns países eles falam sobre a sazonalidade, né? Então, épocas mais quentes acaba tendo os animais acabam tendo mais ectoparasitos. Só que aqui no Brasil, animais de 1 a 3 anos de idade não significa que animais de outras idades não tenham DAP, né? Mas por conta da idade em que se é observado. Porque, assim, o animal com 1 ano de idade já tá com essa lesão aqui, tu não vai, né, ignorar isso pelo resto da sua vida, até porque coitado do bicho. Então, assim, a idade que costumam fechar o diagnóstico, a pessoa costuma buscar o veterinário e tudo mais, é geralmente nessa idade aqui. É mais difícil em animais com menos de 6 meses, né? Porque ainda não deu tempo também do organismo dele se desenvolver totalmente, você conseguir fechar o diagnóstico ali. Os sinais clínicos. Prurido, muito prurido, mouse coça bastante, assim, muito mesmo, o tempo todo, tá lá no consultório, tu tá lá examinando, conversando com o tutor, fazendo a examnese, o cachorro tá lá, se coça, até se machucar, às vezes chorar, de tanto que ele fica se coçando, né? O bruxismo, a discrania dos pelos, a gente vê esse pelo todo bagunçado, feio, lesão no dorso, principalmente próximo à base da cauda, hiperqueratose, né, pele mais grossa, hiperpigmentação, pele mais escura, e o complexo granuloma eosinofílico nos gatos. O complexo granuloma eosinofílico, ele pode dar em qualquer alteração alérgica, né? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês, falando um pouquinho sobre ele, porque o professor... Ai, porra! O gato derrubou os bagulho aqui. Porque uma amiga minha falou que numa prova, acho que foi no semestre passado, ele deu isso daqui e pediu tratamento. Então, assim, na minha prova, eu lembro que na minha aula ele nem sequer comentou, assim, sobre, né? E ela falou que na prova dela caiu isso e pouquíssimas pessoas acertaram, porque quem acertou era mais quem tem contato com clínica, quem tem contato com gato e tudo mais. Então, assim, eu trouxe isso mais a título de correr o risco dele acabar fazendo essa sacanagem de pedir para vocês fazerem uma receita com gato com complexo granuloma eosinofílico. Então, assim, basicamente, né, como eu já falei, pode acontecer em todas as alergias, né? A gente pode observar o complexo granuloma eosinofílico. Ai, meu Deus. Tem essas formas de apresentação mais clássicas, né? São essas 3 formas aqui de apresentação. A gente vai ver aqui a úlcera eosinofílica, que é essa lesãozinha aqui, próximo do dente dele. O granuloma eosinofílico, que ele fica com esse beicinho aqui. E também a placa eosinofílica, que ele fica com essas placas mesmo com essas placas no corpo dele.
O diagnóstico vai ser feito através da citologia e da histopatologia das lesões. Geralmente ele está com alguma outra alergia associada, então ele vai ter sinais além desses aqui, então muito difícil chegar só com esse daqui, então é bom fazer uma anamnese bem completinha para saber o que pode ter causado isso daqui. Meu gatinho, ele é atópico e ele apresentou isso daqui uma vez, coitado, pode tanto se coçar, ele ficou, de tanto se lamber, ele acabou fazendo esse beicinho aqui. O diagnóstico é através da citologia e da histopatologia, né? Aí na citologia a gente vai observar macrófago, neutrófilo, eosinófilos, é o que a gente mais costuma observar, né? E a histopatologia, né, a biópsia, ela vai servir para diferenciar, né, alguma neoplasia, porque gato também, o gato com uma lesão dessa na boca aqui, o que você vai pensar? Esporotricose. Aí tem que fazer os exames direitinho para você saber o que é. Pode ser também um carcinoma, alguma coisa assim. Tratamento à base de antibiótico, porque em alguns casos vai ter, por formar ulcerações, né, vai ter bactérias ali associadas, então é importante fazer uso de antibióticos, né, a cefalexina, a clindamicina e a amoxicilina clavulanato são os mais utilizados. Corticoide também, corticoide é o principal anti-inflamatório que a gente vai usar para fazer o tratamento disso, até porque um monte de células de defesa que vai estar ali, então a gente vai usar o corticoide para fazer o tratamento, e também pode utilizar um imunomodulador, que é a ciclosporina. Então, assim, o tratamento são basicamente esses 3 fármacos aqui, essas três classes, né, de medicamento. Aí, voltando, né, na DAP. O diagnóstico, a presença do ectoparasito. Então, assim, você vai ver aquela pulga ali, as fezes dela, né? Eu trouxe aqui o exemplo aqui do pentinho pega mentiroso, que aí tu pergunta para o tutor, tem pulga, tem carrapato? Não tem nada, eu faço o Bravecto, né? Eles gostam muito de falar que faz o Bravecto, né? Faço o Bravecto todo mês, eu fico assim, coitado, cachorro, você faz o Bravecto todo mês, porque o Bravecto não é todo mês, né? Mas enfim, aí eu faço Bravecto todo mês, não sei o quê. Aí você, por via das dúvidas, né? Você pega o pentinho fino, assim, costuma ter os consultórios, pentinho. Aí você passa lá, principalmente na região do dorso daquele animal, aí você coloca na mesa o pelo com a sujeirinha que veio, pega o algodãozinho, bota um pouquinho de gás e esfrega ali, que aí, se você tiver essa imagem aqui, é porque o animal tá assim, com pulga, né? Aí, essa daqui, eu acho que é a manobra de Mackenzie o nome, né? Ele tinha falado na minha aula, mas eu não achei em lugar nenhum falando disso, por isso que eu não coloquei o nome aqui, só trouxe o pentinho e a forma que é encontrado. A resposta terapêutica, então, se está suspeitando, se viu o parasito, você fez as isoxazolinas ali de forma correta, o animal melhorou, pronto, é DAP. Ele vai ter que fazer isoxazolina pelo resto da vida dele, porque esse animal é alérgico, então evitar ao máximo que ele tenha uma piora do quadro dele, né? Pode ser feito também, né? Pode não, tem que ser feito. O raspado, a citologia, o tricograma, para descartar outras causas. Escrevi errado aqui. Tratamento. Isoxazolinas mensais, exceto o Fluralaner, que é a cada 3 meses, que é o caso do Bravecto. Uso contínuo. Antigamente nós falava muito que tipo, tem que ter um tratamento por pelo menos 6 meses, né, para a gente controlar todo o ciclo do parasito ali. Só que assim, você não vai botar 3 meses de tratamento, é porque esse animal é alérgico. Então, o resto da vida tá na bula, pode usar. Não sei se tem gente que fala que dá problema no fígado, não sei o quê, enfim, né? Tá na bula, você pode usar, então a gente usa. É importante também tratar o ambiente, né? Se for um ambiente muito infestado, se tiver outros animais que também tenham pulgas e tudo mais, senão vai ser muito difícil você conseguir controlar só aquele animal se às vezes está num local que tem uma pregada de outros animais que também estão com pulga. Então, pulga e carrapato. Então, é bom tratar o ambiente também. E tratar as infecções cutâneas, né? O prurido, a inflamação, infecções secundárias. Então, se aquele animal está muito ruim, você não vai esperar ali o tempo da isoxazolina funcional. Eu sei que acho que age em algumas horas, 6, 8 horas, ela já está agindo bem, já mata todo mundo, mas ainda assim aquele animal ainda vai estar com coceira, a pele ainda vai estar ruim, vai estar inflamada, vai estar com lesão. Então, precisa sim tratar os sinais clínicos que estiverem sendo observados ali, né? A hipersensibilidade alimentar. Uns exemplos aqui da hipersensibilidade alimentar, que esse boxer tem umas lesõezinhas assim, bem discretas assim,
no olho, na boca, aqui o ouvidinho dele todo inflamado, essa pele dele aqui toda com regiões de hipotricose, alopecia, desse cachorrinho aqui. A hipersensibilidade alimentar, ela vai ser uma reação imunomediada ao próprio alimento, né? Uma resposta de hipersensibilidade provavelmente do tipo 1, 3 e do tipo 4, e vai ocorrer principalmente por conta da imunoglobulina E, né? Contra os antígenos proteicos e os carboidratos presentes na dieta, ou seja, uma resposta imune à proteína e ao carboidrato daquela comida que ele está comendo ali. Então, assim, minha suspeita é de hipersensibilidade alimentar, então eu não posso continuar dando o que ele está comendo, porque ele provavelmente é alérgico àquilo ali que ele está comendo. Então, a epidemiologia não tem ocorrência sazonal. Animais jovens vão ser diagnosticados geralmente entre 1 e 3 anos de idade. Os principais alérgenos estão na carne bovina, no frango e nos frutos do mar. Então, não adianta trocar o sabor da ração. Estou com suspeita de hipersensibilidade. Meu cachorro come ração de cachorro. Vou colocar aqui uma ração de peixe. Se você olhar lá na composição da ração de peixe, vai ter frango. Então, assim, não dá para confiar na ração normal, nessa ração que a gente compra no dia a dia, que ela vai ajudar no caso da hipersensibilidade do animal. Preciso tirar aquela proteína ou aquele carboidrato que está ali para a gente ver se o animal vai melhorar ou não. Também o animal pode ter hipersensibilidade e pode ser atópico também, então, assim, uma coisa não exclui a outra. Os sinais clínicos: prurido, otite, eritema, escoriações, descamação, crosta, hiperpigmentação, no final, tudo muito parecido. Aí nesse daqui pode ter variações nas fezes, porque esses animais eles também podem ter alterações gastrointestinais por conta da hipersensibilidade alimentar, né? Pode ser observado episódios frequentes de vômito, porque pode acabar causando uma gastrite aí de tanto esse animal ficar se coçando, ficar se lambendo, ingerindo pelos e tudo mais. Então, assim, pode ser observado episódios frequentes de vômito, bola de pelos, é comum, tá? Quer dizer, bola de pelo não é comum, mas no caso da hipersensibilidade alimentar, a bola de pelo pode ser uma das coisas que pode ajudar no diagnóstico. Aí o diagnóstico tem que fazer todos aqueles exames de pele para descartar outras causas. Então, na prova, não esqueçam de falar isso, mesmo que eu estou suspeitando. Preciso colocar, tem que descartar DAP, tem que descartar, tem que fazer a citologia, tem que usar fita de acetato, tem que usar tudo que tiver que usar para poder descartar outras causas antes da gente chegar ali na hipersensibilidade alimentar. Aí é muito importante fazer a dieta de exclusão. A gente vai fazer 8 semanas com essa ração que ela é hipoalergênica. Aí, durante ali 8 semanas, ele vai comer só ela. Ou então uma fonte de proteína e carboidrato inédita. Mas é muito difícil porque na ração já está, a ração que ele está comendo mesmo, todas elas usam as fontes de proteína e carboidrato muito parecidas. Então, assim, ou usa essa dieta de exclusão, ou vai no nutrólogo lá, uma pessoa especializada, para montar uma dieta direitinho para o seu animal, tudo mais, que possa usar alguma outra proteína que seja totalmente testa. Muitos deles usam a proteína da RAM, que é totalmente diferente, tudo mais. Então, assim, pode ser que ajude, né? Enfim, aí 8 semanas com essa dieta de exclusão, por exemplo, a ração hipoalergênica, né? A ração hipoalergênica, ela vai utilizar a proteína, só que a proteína, eles hidrolisam ela, eles quebram ela de um formato muito, muito, muito pequenininho, para que o organismo do animal ele não reconheça ela como um antígeno. Então, por isso que ela é a forma mais utilizada, né, no tratamento, porque é mais fácil o animal responder a ela. Ela não vai causar nenhum déficit assim, né, para o animal em relação aos nutrientes, e ela vai conseguir fazer essa hidrólise, né, das proteínas. E às vezes elas usam até mesmo a própria proteína do frango, né, se olhar lá na composição. Então, acabou o prurido, vou fazer o teste de desafio. Ou seja, após 8 semanas dessa ração, eu vou dar a ração que ele comia antes. Tadinho, mas eu vou dar a ração antes. Se ele voltar a se coçar, pronto, é a hipersensibilidade alimentar que ele tem, fechei o diagnóstico, tá ok? Aí, se mesmo nesse tempo ele continuar se coçando, não melhorar em nada, aí vamos para outra dermatopatia alérgica. Então tá aqui, ração hipoalergênica, dieta natural com ingredientes inéditos, acompanhamento com nutrólogo,
esse animal estando na crise, ou então, né, não é indicado que seja feito o uso de corticoide, do apoquel, ciclosporina, durante a dieta de exclusão, com a ração. Porque senão você não vai saber se ele melhorou por conta desses fármacos ou se ele melhorou por conta da alimentação. Então, assim, tem que esperar as semanas, depois que terminar as semanas, a gente pode fazer associação com esses fármacos, tá? É muito importante também, né, vocês colocarem lá, avisarem que não pode dar vermífugo palatável, não pode dar remédio de pulga palatável, nada disso, petisco, nada disso, nenhuma fruta, nada disso, só o próprio alimento mesmo mais específico para ele, para não atrapalhar o diagnóstico de vocês. Aí eu coloquei aqui uns exemplos de ração, né? A Royal Canin, a Premier e a Rios, que são os mais encontrados, tem outras marcas também. Agora, a dermatite atópica, né? Depois da gente passar na DAP, passar por outras lesões fúngicas, bacterianas e tudo mais, esse animal continua com prurido, já mudei a dieta dele, ele continua com prurido, então a gente vai pensar aí que esse animal é um animal atópico. Exemplo aqui de um bulldogzinho, coitado, de um shih tzu, e aqui um exemplo do doguinho lambendo as patinhas, né? Que isso é muito comum. A gente vê as patinhas mais avermelhadas, de tanto que ele lambe. Pode ser ansiedade? Pode, mas também pode ser alergia. Então é bom ficar de olho aí. É uma hipersensibilidade do tipo 1 aos alérgenos ambientais, pólen, ácaro, poeira e uma pregada de coisa, ou seja, é muito difícil você controlar a alergia daquele animal ali, tipo, limpando o ambiente. Pode limpar tudo com álcool que for, porque é muito, muito difícil você fazer uma faxina completa na sua casa, que você vai eliminar tudo que tenha lá que possa estar causando alergia desse animal. Ele é hereditário, né, da própria epiderme do animal, ele sofre alguma disfunção ali na barreira cutânea. Ela é controlável, mas ela não é curável. Então, a gente pode tratar esse animal, mas nunca ele vai ter cura. Ele vai precisar fazer o tratamento ao longo da vida dele. Então, assim, tem um determinado momento que ele vai responder a alguns fármacos muito bem, por muitos meses, e pode ser que ele pare de responder esses fármacos, e a gente tem que associar e entrar com outros fármacos, infelizmente, cada vez mais caros também. Trouxe aqui também falando um pouquinho sobre a forma ativa e a forma proativa, porque na prova, às vezes, ele gosta de pedir, o animal está em flare. Aí tu vai ficar, o que é isso? Então, o animal está em flare, ele está em crise. Então, ele é um animal atópico que está em crise, ele está ruim, ele está assim, ele está se coçando, ele está cheio de lesão na pele e tudo mais. E a fase proativa é quando esse animal já está controlado. A gente já está fazendo os fármacos lá e tudo mais, e ele está bem, ele é atópico, mas ele está controladinho, não tem nada. Cães entre 6 meses a 3 anos de idade, que a gente vai chegar a observar, né, primariamente, vai conseguir fechar esse diagnóstico. Tem a famosa predisposição racial, Lhasa, Apso e Shih Tzu, que para mim são a mesma coisa. Eles são mais predispostos, Shih Tzu, muito, muito, muito. Pug, Labrador, Bulldog, é muito comum. Felinos também são acometidos. Meu gato tem um gatinho laranja, que ele é atópico. E, enfim, né? E os sinais clínicos. Prurido, principalmente na orelha, na face, nas patas, ele vai ficar se lambendo, ficar se coçando o tempo todo. Otite, muito comum também, por conta vai prejudicar, né? Toda aquela microbiota ali da pele daquele animal, vai causar uma desbiose, o ressecamento da pele, eritema, escoriação, crosta, hiperpigmentação, alopecia, e pode causar também alterações oftálmicas por conta do autotraumatismo. Esse animal pode desenvolver aí uma úlcera de córnea, porque de tanto ele se coçar, pode também ter uma ceratocondilite seca associada ali nesse animal por conta de ele já ser atópico já há muito tempo, vai também causar um ressecamento, né, dessa pele ao redor dos olhos dele, um ressecamento ali das pálpebras e tudo mais. Então, assim, pode ter também. Então, atenção ao enunciado da questão na prova. Também pode ter alterações digestivas, pelos com coloração ferruginosa, que é esses pelinhos mais vermelhinhos, de tanto que ele lambe, e a seborreia, seca ou oleosa. O diagnóstico, tem que excluir todos os outros diagnósticos pruriginosos. Então, tudo aqui, os exames de pele, se tem pulga, e exame da hipersensibilidade alimentar. Então, tem que excluir tudo. É importante fazer o controle das infecções secundárias. Ele fala também sobre esses critérios de Fravor, que são os 5 critérios que, se forem positivos, tem uma cerca de 80% de chance desse animal ser atópico. Isso aqui caiu na minha prova de monitoria.
não esperava, mas caiu. E esse sim, você tem 8 lesões, assim, 8 sinais clínicos da doença. Então, se ele tiver 5 desses 8 aqui, então tem uma chance muito grande dele ser atópico. Então, isso aí vai ajudar a gente também a fechar o diagnóstico, né? Depois de já ter feito todas as outras análises. Aí o tratamento multimodal, controle das infecções secundárias. Eu vou te retirar, se possível, né? A possível causa. Não, cheio de errinho de português, depois eu vou corrigir. Tem que controlar o prurido desse animal e restaurar a barreira cutânea. Basicamente, fazer essas 3 coisas, 4 coisas. A terapia sistêmica. Tem os 4 fármacos mais utilizados no tratamento da atopia, o corticoide, o Apoquel, o ciclavance e o Cytopoint. O corticoide, ele é o mais baratinho. Então, assim, tu não tem condição de pagar nada, aquele animal tá muito ruim. Você vai fazer corticoide. E às vezes você pode fazer uma corticoterapia bem prolongada. Um mês e meio de corticoide. Não é o bom? Com certeza não, porque o corticoide ele vai levar a uma porrada de efeitos sistêmicos e até mesmo endocrinopatias. Então, assim, muito, 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 muito cuidado. Ele serve para tirar esse animal da crise. Então, esse animal está em flare, ele está muito ruim. Então, você pode fazer ali uns dias de corticoide para poder tirar esse animal da crise. O oclacitinib, que é o Apoquel, ele a dose está aqui, né? Ele é um dos que tem menos efeitos sistêmicos, né? Ele é muito bom por conta disso. Ele vai melhorar a coceira daquele animal ali, o prurido dele, em cerca de 4 a 6 horas você já consegue observar melhor ali no prurido dele, ele tem menos efeitos clínicos e efeitos sistêmicos, né? Então, ele é muito bom, ele vai inibir a produção das interleucinas que vão agir lá no prurido, né? Porque aquele animal ele vai estar apresentando uma resposta TH2 muito elevada, vai produzir um monte de interleucina, e o Apoquel ele vai inibir justamente a produção delas. Então, assim, ele é muito bom, só que o problema é que ele é carinho. Então, quanto maior for o animal, mais vai sofrer, né? O tutor. Aí também tem a opção da ciclosporina, o ciclavance, que ele é um imunomodulador. Muito cuidado também no uso, justamente por ele ser um imunomodulador. Esse animal precisa ser acompanhado pelo resto da vida dele, tem que fazer exames clínicos de rotina, tem que fazer exames laboratoriais e tudo mais para acompanhar como que esse animal vai estar respondendo ao fármaco sistemicamente. O ruim é que ele leva 28 dias para ter concentrações plasmáticas ideais, ou seja, ele demora para fazer efeito. Então, vai demorar aí 28 dias para esse animal ter o efeito ali esperado da ciclosporina. Tá? Mas ele também é muito bom. No meu gato, eu uso a ciclosporina e ele está respondendo muito bem hoje. A gente até reduziu bastante a dose já e ele está super bem. E também tem o Cytopoint, né? Que é o anticorpo monoclonal. Ele é o mais caro de todos. Ele é injetável e geralmente a pessoa tem que levar o animal na clínica para fazer o Cytopoint. Não respondeu a nada. Tá fazendo Apoquel, já fez corticóide, que foi, o bicho ainda tá muito ruim. Aí não tem jeito, tem que fazer o Cytopoint. E o tutor tem que ter condição também. Esse tratamento aqui, todos eles falam que é para cachorro. Na bula deles, tudo dizendo que é para cachorro. Então, tem a nível de pesquisa falando que o uso pode ser feito também em gatos. Tá? Tem até, acho que é a pesquisa do Júlio, lá do HV, que ele fez com a Apoquel em gatos, e a resposta foi tipo, muito, muito, muito boa. Só que, por enquanto, só tem a dele, né? E uma outra, assim, muito, muito perdida. Então, eu mesma não confiei de fazer no meu gato. Agora, a ciclosporina, a gente já observa muito mais, né? A gente observa o uso, né? Em gatos com mais frequência. Mas, assim, se for um animal atópico, provavelmente ele vai colocar um cachorro, até porque o tratamento é mais focado no cachorro mesmo. Vai ser muita maldade de escolher ele colocar um gato. Também é importante fazer a terapia tópica para aquele animal que está no flare, que ele está na crise. Então, ele vai ter ali infecções secundárias, né? De bactérias, de fungo. Então, é importante fazer também a terapia tópica. Pode ser feito a clorexidina, o peróxido de benzoíla ou o famosinho clorestem, né? E o peróxido de benzoíla, acho que é o peroxidex, mas, enfim, né? O colesterol é melhor para tudo. E também hipoclorito de sódio a 0,0050, 0,0005, enfim, né? O cloro mata tudo. Não, isso não é cloro, não. Sei lá, enfim, não sei nem o que é isso. Mas tem opções melhores do que o hipoclorito de sódio, né? Pelo amor de Deus. É importante também fazer reposição na barreira cutânea desse animal, então tem que hidratar a pele,
porque a pele vai tender a ficar mais ressecada também, ainda mais usando clorexidina. Eu sei que ele falou que é a partir de 4%, né, que acaba ressecando mais a pele. Porém, né, a gente vê muito e recomenda que seja feito sim, quando estiver fazendo uso de clorexidina, seja feito o uso de condicionador, sérum, spray, mousse. Para a prova não precisa colocar, mas assim, é importante vocês saberem que é bom hidratar a pele dele. Fitostigmosina, e paciência. Ceramidas, é bom fazer também a suplementação com ômega 3, né? Vitaminas e tudo mais, né? Tratamento de suporte para auxiliar também no crescimento dos pelos, para ele ficar bom mais rápido, bonitinho mais rápido, né? Pode ser feito também a imunoterapia alérgeno específica, que é aquelas vacinas, né? Que é muito feito nas pessoas. Só que é mais complicadinho para fazer nos animais, não é todo lugar que faz, não é toda a clínica que consegue chegar a um diagnóstico, tomar a decisão correta, né, de fazer, em qual animal vai fazer. Então, assim, não é muito comum, muito difícil ele pedir isso para vocês na prova. Nesse caso, tem que fazer os testes intradérmicos cutâneos, o teste sorológico, é aquele teste que a gente faz na gente, tipo o que a gente faz na gente, né, para saber se tem alergia, inocula lá o alérgeno e vê se ele vai responder. No cachorro a gente pode fazer isso também. Só que assim, é uma infinidade de alérgeno, então, coitado do bicho também, mas tem essa possibilidade. E é isso. Então, falei das principais coisas para vocês, né, dessa parte, que pode cair na prova. Esse slide eu vou colocar para vocês lá também, para vocês revisarem, para vocês estudarem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira trazer, também é só falar. Eu sei que agora ainda está todo mundo na correria com 500 milhões de provas, mas depois, mais para frente também, quando vocês